Olá a todos! Na aula passada, nós começamos o segundo tópico de eletrostática com o tópico de campo elétrico. Ali nós vimos a definição de campo elétrico em termos da lei de Coulomb, vimos o conceito de linhas de campo elétrico e partimos para o objetivo do tópico, que era encontrar expressões algébricas para diferentes tipos de distribuição de carga. Na aula passada, a gente já teve as distribuições do tipo discreta e na aula de hoje nós vamos começar com as distribuições contínuas de carga. Beleza? E para começar a conversa, imagine uma distribuição de carga que em princípio pode ter qualquer formato. Você tem interesse em determinar o campo elétrico nesse ponto. Então o primeiro passo é coloca a carga teste nesse ponto de interesse. Tudo bem? E o segundo passo vai ser pegar um pedaço dessa distribuição de carga, que eu estou chamando aqui de delta QI, que está a uma distância RI do ponto de interesse. O campo gerado por esse delta QI tem essa forma, como nós encontramos na aula passada. 1,4y0 delta QI sobre RI ao quadrado. Uma vez que a forma vetorial aqui, o campo aponta na direção radial, por isso eu estou colocando o versor E de R. Queremos encontrar o campo resultante, devido a toda a distribuição. Então, vamos aqui partir dessa expressão, que é o princípio da superposição para o caso discreto, que por enquanto é a que a gente conhece, E igual a somatória de igual a 1 até N, delta EI, onde delta EI está aqui. Então, eu vou substituir esse termo aqui dentro. E ficou assim. Então, essa equação aqui, escrita em termos dessa somatória, está nos dizendo que estamos somando todos os delta EIs devido à contribuição de todos os delta QIs para formar o campo resultante. Beleza? No entanto, se fizermos várias divisões aqui nessa distribuição de carga, como eu fiz nesse desenho, aqui você tenta imaginar em 3 dimensões, eu fiz em 2 que é mais fácil de enxergar e também mais fácil de desenhar. Esse quadradinho aqui seria esse daqui, correto? Reparem que nem todos os pedacinhos que eu fiz a divisão aqui compõem um delta Q inteiro, como você tinha aqui. Nas bordas, olha só, tá vendo? Em todas essas bordas aqui, esses pedacinhos não compõem um quadradinho inteiro. Então, se você for somar todos os quadradinhos inteiros e não levar em consideração essas bordas, o seu resultado fica menos preciso. Para a gente contornar esse problema, o que a gente precisa fazer? Vamos diminuir o tamanho dos quadradinhos. Se esses quadradinhos fossem do tamanho de um ponto, você pegaria praticamente toda a distribuição, correto? E para garantir que você pegue tudo, basta fazer o tamanho dos quadradinhos tender a zero. Os delta QIs nossos tendem a zero. Então, no limite de delta QI tendendo a zero, a somatória de tendendo a 1 até N, de 1,4y0 delta QI sobre RI quadrado, e de R, essa equação aqui já está escrita em termos de uma ferramenta conhecida, que é integração. No limite de delta QI tendendo a zero, esse termo aqui se torna o nosso elemento diferencial infinitesimal de carga dQ. Tá certo? E, como vocês podem ver, 1,4y0 dQ sobre R quadrado, isso aqui é o campo elétrico devido à carga dQ, que eu vou chamar de dE. Tá certo? Então, olha só, pessoal, temos aí a expressão algébrica, o princípio da superposição para o caso contínuo ligado ao campo elétrico, ou seja, E igual a integral de dE. Beleza? Então, agora, tendo essa equação aqui, vamos usá-la para determinar o campo elétrico para algumas distribuições contínuas de carga. A nossa primeira que nós vamos trabalhar hoje é uma distribuição linear de carga. E nesse caso, nós vamos pensar num anel carregado, tá certo? De raio R, onde o interesse em determinar o campo está em relação ao eixo do anel situado a uma distância Z do centro, tá certo? O primeiro passo para resolver esse problema, como sempre, coloca a carga teste no ponto de interesse onde você quer determinar o campo. E o segundo passo é usar o princípio da superposição. Só que agora, para usar o princípio da superposição, qual vai ser a nossa estratégia? Nós vamos pegar um pedacinho desse anel, como vocês podem ver aqui, eu vou pegar um pedacinho de Q desse anel, e eu vou considerar esse pedacinho tão
pequeno de forma que eu possa aproximar ele com uma carga pontiforme. Qual que é a justificativa da gente fazer isso? É que nós já conhecemos o campo elétrico gerado pela carga pontiforme. Então nós vamos usar esse conhecimento ao nosso favor, não é? Nós encontramos a expressão do campo elétrico da carga pontiforme, né, na aula passada. E esse pedacinho daqui vai gerar um campo elétrico nesse ponto, ó, que aponta para o sentido nordeste, como vocês estão vendo aqui. E esse pedacinho eu posso decompor ele no eixo vertical e horizontal. Isso sugere que nós teríamos um problema em duas dimensões. Mas, se você pegar um outro pedacinho desse lado aqui, simétrico, né, mais para o lado oposto aqui, esse pedacinho daqui geraria um campo elétrico que apontaria para o sentido noroeste, correto? Então, as contribuições ao longo do eixo horizontal iriam se simplificar, mas iriam se somar ao longo do eixo vertical, que para o nosso referencial estou chamando de Z. É essa contribuição que nós temos interesse em determinar, né, ao longo do eixo Z. Temos aí, então, DE e a projeção DZ. E podemos escrever uma em termos da outra através desse ângulo θ aqui. Então vamos lá. Princípio da sobreposição e integral de DE. Como a nossa contribuição só está ao longo do eixo Z, vamos sair da notação vetorial, né, e escrever em termos desse eixo. Então temos que EZ igual a integral de DZ. Nesse caso, como nós temos esse ângulo θ aqui, onde o DZ é adjacente a ele, DZ igual a DE cosseno θ, que está aqui. Beleza? Quem que é o nosso DE? Esse DE aqui é o campo elétrico gerado por esse pedacinho daqui. Então, DE é 1/4πε0 dq sobre r ao quadrado, onde r é a distância entre o pedacinho e o ponto de interesse. Está aqui. E aí, ó, vezes cosseno de θ. Beleza? Bom, o que é variável e o que não é nessa expressão? Como nós estamos lidando com um anel e o ponto de interesse ao longo do eixo desse anel, conforme você vai pegando os outros pedacinhos aqui, né, essa distância r aqui não varia. Né? O z e o r são constantes. E se isso é verdade, esse ângulo θ aqui também não varia. Não é? E se você tem um ângulo constante, cosseno de um valor constante vai ser uma constante também. Então eu posso tirar 1/4πε0, o r quadrado e o cosseno de θ da integral, que nem eu fiz aqui. E teríamos só a integral de dq. Seria uma integral simples, né? A integral de dq seria aqui. Bom, agora essa situação, ela é exceção, não é regra. Com alguma frequência, nós precisamos fazer mudanças de variável e relacionar a variável Q com outras variáveis, tá certo? Como nós temos aqui uma distribuição linear de carga, nós podemos fazer o uso da densidade linear de carga para poder fazer a mudança de variável. Ou seja, densidade linear é carga por comprimento. Isolando o dq aqui, eu posso escrever dq igual a lambda dl, que posso substituir aqui, certo? Bom, nós não sabemos quem que é o θ e nem quem que é o r, mas podemos escrever em termos de r e de z. O r aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ser igual a raiz de z² mais r², no caso é r², certo? E o cosseno de θ, se esse cara aqui é o θ, esse aqui vai ser o θ também. Então, esse aqui seria o cateto adjacente. Então, seria z sobre r. E como r está aqui, né, fica z sobre raiz de r² mais z². Tá? Substituindo esses dois termos aqui e substituindo dq aqui dentro, eu posso escrever o nosso EZ como 1/4πε0, né, vezes 1 sobre r² mais z². Né? Aqui eu tirei a raiz, né, daquela hipotenusa, já que o termo era quadrado, né, vezes o cosseno, que é z sobre raiz de r² mais z². Né, integral de lambda dl. Repara que nós fizemos, nesse caso, uma mudança de variável. Como nós mudamos a variável, mudamos também os limites de integração. Para pegar todo o comprimento do anel, né, os limites de integração serão de 0 até 2πr. Tá certo? Novamente, podemos fazer essa integral
e finalizar com DL, mas também com alguma frequência é preciso fazer mudança de variável relacionando variáveis lineares com angulares, que nem fizemos lá em Física 1. Então, recapitulando, se nós temos um círculo inteiro aqui, né, o comprimento inteiro desse círculo seria 2πr. Se você quer só um pedaço do comprimento, né, desse semicírculo, o L vai ser igual a R vezes φ, onde o φ representa o ângulo, né, relacionado ao comprimento do semicírculo. Se você quer o comprimento total, o teu φ vale 2π, para você ter o 2πr, né, que representa o comprimento total do círculo, tá ok? Então, como tem um dl aqui, vamos derivar essa expressão. Então, ficaria dl igual a r dφ mais φ dr. Como o r é constante, derivada de constante é zero. Então, nós só vamos usar esse termo aqui da derivada e substituir lá na integral. Então, agora ficamos ali com o lambda saiu da integral, 1/4π0, lambda z sobre r quadrado mais e quadrado elevado a 3 meios, né? Já que fizemos aqui a multiplicação desse termo que está elevado a 1 vezes o termo que está elevado a meio, né? Ficou 3 meios aqui, né? E r dφ, que está aqui. Mudamos a variável para angular, então os limites de integração também mudaram. Então vai ser de 0 até 2π. O r sai da integral, e a integral de dφ é φ, que dá 2π. Então, temos aqui agora lambda r vezes o resultado da integral, que é 2π. Repare que esse termo destacado em azul aqui, né, 2πr, que é o comprimento, vezes a densidade, nada mais é do que a carga do anel. Tá ok? Então, temos aí o módulo, né, do campo elétrico gerado por um anel a uma distância z ao longo do eixo, né, em relação ao centro, como EZ igual a 1/4π0, QZ sobre r quadrado mais e quadrado elevado a 3 meios. Para escrever na forma vetorial, basta multiplicar pelo versor correspondente, né? Já que para o nosso referencial aqui, o eixo vertical é o eixo z. Então, multiplicando por EZ, você vai ter aqui EZ vezes E de z, 1/4π0, QZ, sobre r quadrado mais e quadrado elevado a 3 meios, EZ. Contração de notação aqui permite escrever a forma E vetor, né? Então, está aí o campo na sua forma vetorial. Beleza? Bom, vamos fazer aqui algumas rápidas análises de limites. Por exemplo, o que acontece com o campo elétrico no z igual a zero? Bom, algebricamente falando, né, olhando para essa equação, se z igual a zero, né, o E igual a zero. Então, o campo é igual a zero. E não é difícil enxergar isso se você pensar que se você colocasse a tua carga teste aqui, esse pedacinho aqui te geraria um campo voltando para cá, né, para a direita aqui, esse pedacinho para a esquerda, esse pedacinho aqui para baixo, esse pedacinho para cima. Então, olha só, a soma vetorial dos campos aqui também seria zero, tá vendo? Agora, um outro limite interessante que nós podemos levar em consideração é quando z é muito maior do que r. Nesse caso, né, a nossa carga teste seria levada a uma distância muito longe em relação ao anel. Como que a carga teste sentiria o campo elétrico naquela posição muito longe? Será que ele sentiria o efeito do campo elétrico do anel como um anel? Um análogo mecânico que a gente poderia imaginar é o seguinte: imagine que você faça um desenho circular aqui como se fosse um anel e se afasta, né, da tua tela mais ou menos a uns 20 metros. Você enxergaria o desenho do anel que você fez ali como um anel? Creio que não. No máximo, você enxergaria como um ponto. Então, nessa análise, nós imaginamos que o Q0 é uma distância muito longe, né, do anel, muito longa, ele também vai sentir o efeito do campo elétrico, não mais como o do anel, mas como de uma carga pontiforme. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos tentar provar que isso acontece. Aqui está a expressão do módulo do campo elétrico gerado por anel, né, que nem nós havíamos encontrado aqui, né, depois encontramos a forma vetorial. Eu vou deixar esse z aqui em evidência para facilitar a análise. Então aqui ficou a z quadrado, né, vezes 1 mais r quadrado sobre z quadrado elevado a 3 meios. Beleza? Se eu multiplicar esse z quadrado aqui, volta a ter o que nós tínhamos antes. Então, esse 2 aqui, posso simplificar com esse 2 e ficaria z ao cubo, que eu estou deixando em evidência aqui. Esse z simplifica com esse z. Agora, olha só. No limite de z muito maior do que r,
R por Z já seria muito pequenininho. Mas repara que esse termo aqui está ao quadrado, então seria muito pequenininho. Então esse termo não tem relevância nenhuma, ele tende a zero, no limite de Z muito maior do que R. E aí, né, se esse termo aqui vai a zero, esse Z simplificou aqui, ficou Z quadrado, olha a expressão que ficamos aqui, ó. E de Z igual a 1 sobre 4πy0, Q sobre Z quadrado, que é exatamente a expressão, né, do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Estão vendo? Então, no limite, né, quando essa distância Z é muito maior do que a distância R, a carga teste não vai mais sentir o efeito do campo elétrico do anel como um anel. E agora ele vai sentir como de uma carga pontiforme. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo de distribuição linear. Agora, olha só. Ao invés de um anel completo, nós temos meio anel carregado aqui com uma carga negativa menos Q. Tá certo? Queremos encontrar o campo elétrico nesse caso, nesse ponto. O primeiro passo, vamos colocar a carga teste aqui nesse ponto, né, onde queremos determinar o campo, que eu marquei de preto. E o próximo passo será o princípio da superposição, que para a nossa estratégia nós vamos pegar um pedacinho dessa distribuição de carga, que eu estou chamando de dq. Como a carga teste é positiva, né, nós teremos uma atração, né, dessa carga teste sobre dq. Então temos aí o sentido do campo elétrico, né, direção e sentido apontando no nordeste, correto? O que sugere um problema em duas dimensões, tá certo? Porém, se você pegar um outro pedacinho simétrico e do lado oposto aqui, desse semi-anel aqui, você terá um campo elétrico apontando no sentido noroeste. Repare que as contribuições ao longo do eixo horizontal vão se simplificar, mas elas vão se somar ao longo do eixo vertical. O eixo horizontal aqui eu estou chamando de x, o eixo vertical estou chamando de y. Então, minha contribuição que vai se somar aqui ao longo desse eixo eu estou chamando de DEY, tá certo? E é essa contribuição que temos interesse em determinar, tá ok? Bom, ponto de partida aqui, né? Então nós temos a forma vetorial do princípio da superposição por caso contínuo e integral de DE, como a única contribuição que sobrevive é ao longo do eixo y, então vamos trabalhar só com esse eixo. Vou sair da notação vetorial então, temos EY igual a DY, né? E podemos escrever o nosso DY em termos de DE através desse ângulo θ aqui, ou seja, DY é igual a DE cosseno θ, tá ok? Que está escrito aqui. Esse DE aqui é o campo gerado por este dq aqui, que é 1 4πy0 dq sobre r quadrado, onde o r é a distância entre o pedacinho e o ponto de interesse, né, onde você colocou o que é zero. Vamos tirar o que é constante dessa integral, né? 1 4πy0 é constante, sai da integral. Conforme você vai pegando os outros pedacinhos de r aqui, desculpa, os outros pedacinhos de q, o r não varia. Então eu posso tirar 1 sobre r quadrado também. Só que agora o θ varia. Então temos 1 sobre 4πy0 r quadrado, integral de dq, cosseno θ. Repare que agora, dentro do integrando, nós temos duas variáveis, né? E nós não queremos isso. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer uma mudança de variável, né? De forma que seja possível relacionar a variável Q com a variável θ. Como a distribuição de carga é linear, podemos fazer uso da densidade linear de carga, cuja definição é dq sobre dl. Podemos isolar o dq e escrever dq igual a lambda dl e substituir, né, na equação anterior. Assim temos que o nosso campo ao longo do eixo y é 1 sobre 4πy0 r quadrado, integral de lambda dl cosseno de θ. Tá ok? Se a distribuição é uniforme, o lambda é constante. Eu vou poder tirar o lambda da integral. E ainda assim, se repararem bem, o L e o θ ainda temos duas variáveis no integrando, não é? Mas felizmente é possível relacionar a variável L com a variável θ, que nem aprendemos lá em física 1, não é? Relacionar variáveis lineares com angulares. Ou seja, L é igual a R vezes θ, né? Para o nosso problema aqui. Nós temos ali, por exemplo, um semicírculo que vocês estão vendo aqui, né?
dado por esse ângulo θ. Se você tivesse um círculo completo, seria 2πr. Como só temos aqui, por exemplo, um semicírculo, você teria L igual a R vezes θ. Bom, temos uma derivada de L aqui, tem que aparecer uma derivada aqui. Então, deriva esse cara. dl é igual a R dθ mais θ dr. Como o R é constante, esse termo não contribui. Então, dl é igual a R vezes dθ, que eu vou substituir aqui. O lambda, como eu avisei vocês, tirei da integral. E temos aí R dθ cosseno θ. Esse R simplifica com esse quadrado aqui. E agora temos a derivada de cosseno de θ. Desculpa, a integral de cosseno de θ dθ. Os limites de integração seriam de 0 até π, para você pegar toda a contribuição do nosso semi-anel aqui. Nosso anel está cortado pela metade. Nesse caso, há duas formas de trabalhar. Você pode trabalhar abrindo essa integral como integral de 0 até π sobre 2 e depois de π sobre 2 até π, ou fazer simplesmente duas vezes de 0 até π sobre 2, tá certo? As duas formas funcionam, só precisa tomar o cuidado que quando você for abrir essa integral, nos dois limites ali, repara que a função cosseno, ela começa quando o cosseno de 0 é 1, ela vai começar desse ponto positivo aqui, e a partir de π sobre 2, ela fica negativa, correto? Então, em todo o limite de 0 até π sobre 2, você tem um cosseno positivo. No limite de π sobre 2 até π, você tem menos cosseno de θ, que é preciso colocar aqui, tá certo? Só tome esse cuidado. E aí, integral de cosseno é seno, com os limites de integração de 0 até π sobre 2. Integral de menos cosseno de θ é menos seno de θ, com os limites de integração de π sobre 2 até π. Seno de π sobre 2 é 1, menos seno de 0, que é 0. Tá? Aí temos esse menos que vem aqui, Aí tem seno de π, que é 0, menos seno de π sobre 2, que é 1. Então ficou menos 1 aqui. 1 menos menos 1 dá 2. Então ficou duas vezes 1 sobre 4πε0r, vezes o lambda. O lambda é carga por comprimento. Só que para o nosso exemplo aqui, nós estamos lidando com um semianel, um anel dividido no meio. Então, o comprimento desse anel não é 2πr, sim apenas πr. Por isso que eu estou colocando ali carga total dividido pelo comprimento total. Carga total é carga, que dividido pelo comprimento π sobre r. Tá? Eu vou deixar esse π aqui em evidência, r vezes r dr quadrado, o que permite escrever a expressão do campo elétrico daquele semicírculo como EY igual a 2 sobre π, vezes esse termo em colchetes que é da carga pontiforme. Tá ok? Para escrever na forma vetorial, basta multiplicar pelo versor correspondente, que para o nosso problema, nós já vimos que ficou EY. Então, temos aí EY vezes E de Y, igual a 2π vezes 1 sobre 4πy0, que é sobre r quadrado EY. Contração de notação do módulo com a direção te dá o E-vetor. E aí temos o E-vetor como 2 sobre π, vezes a expressão aqui da carga pontiforme E de Y. Se vocês repararem bem nesse resultado, 2 sobre π é um valor menor do que 1. Ou seja, o campo gerado por aquele semicírculo é menor do que uma carga pontiforme. Por que que agora você tem uma barra encurvada, tem um campo nesse ponto menor do que você teria só de uma única carga? Bom, o que você tem agora, se lembrarem bem, nesse ponto você tem essas contribuições ao longo do eixo horizontal que se simplificam, que se cancelam. Coisa que você não tinha para a carga pontiforme. Por isso que o campo resultante dessa barra encurvada aqui, na forma desse semicírculo, é menor do que o campo da carga pontiforme. Beleza? Então está aí a expressão para o campo elétrico daquela barra na forma do semicírculo. Tranquilo? Bom, agora vamos resolver um problema mais honesto.
né? Vamos trabalhar com uma distribuição superficial de carga. E para o nosso primeiro problema aqui, vamos trabalhar com um campo elétrico gerado por um disco, tá certo? De raio errão, né? Um disco carregado, cujo ponto de interesse está em relação ao eixo desse disco, né? A uma distância z do centro, como eu estou mostrando aqui nesse desenho. E o primeiro passo para resolver esse problema é colocar uma carga teste no ponto de interesse onde queremos determinar o campo elétrico. O segundo passo é usar o princípio da superposição. E a nossa estratégia nesse caso, ela pode ter dois caminhos. O primeiro, podemos pegar um pedacinho desse disco, né? Um pedacinho de carga bem pequenininho e aproximar esse pedacinho como se fosse uma carga pontiforme, né? E a justificativa, como já discutimos, né? Dessa abordagem é que nós conhecemos o campo elétrico gerado pela carga pontiforme. Nós já calculamos e podemos usar esse conhecimento a nosso favor para resolver esse problema. E nesse caso, nós poderíamos, por exemplo, encontrar uma linha de carga a partir desse pedacinho e depois fazer uma mudança de coordenada, né? E fazer essa barra que nós encontramos aqui, né? Essa distribuição linear aqui, circular o disco formando ele, tá certo? Esse seria um caminho mais elaborado para poder determinar o campo elétrico nesse ponto. A opção será usar um anel, né, de raio R', né, de espessura D', onde agora esse anel tem uma carga dQ, que nós vamos usar agora essa pouca simetria que o problema está oferecendo, né, usando esse anel carregado, porque nós já determinamos o campo elétrico de um anel carregado. Então agora nós vamos usar esse conhecimento ao nosso favor, ok? O campo elétrico gerado pelo anel, né, que nós encontramos anteriormente, tem essa forma. Só que agora o que vai mudar? A carga do anel vai ser uma carga dQ. E o raio do anel, em vez de Rzão, vai ser Rzinho. Então a mudança, né, que nós vamos fazer na equação é essa daqui. E claro, né, o campo que era EZ, que era do anel apenas, como agora é uma carga dQ, está te tirando um campo DE. Então tá lá. E a partir dessa expressão, nós vamos usar aqui o princípio da superposição, né? Para o caso contínuo, aqui está escrito na sua forma vetorial. Essa expressão já levou em consideração a simetria em que as contribuições horizontais se simplificam e só as verticais, né, que sobrevivem, que no caso era ao longo do eixo Z. Nós estamos mantendo aqui o mesmo referencial, né, colocando o eixo Z aqui, ó, no vertical. Então, vamos sair da notação vetorial e escrever em termos desse eixo. Então, temos agora EZ integral de DZ. Basta substituir essa expressão aqui. E agora temos esse integrando aqui para trabalhar. E, como sempre, vamos retirar o que é constante da integral. Então, temos ali, ó, o z é constante, ele sai, 4πε0 é constante, sai. Só que agora, esse termo aqui não vai sair da integral, já que rzinho é a nossa variável, correto? Então, agora nós temos dq sobre r² mais e² elevado a 3/2. Esse é o integrando que a gente precisa resolver. E como vocês podem observar, nós temos um problema, né? Temos duas variáveis dentro do integrando, a variável q e a variável r. Nós não queremos isso, então é preciso fazer uma mudança de variável de forma que seja possível relacionar a variável q com a variável r. E como agora nós estamos trabalhando com um disco, nós vamos usar o conceito de densidade superficial de carga, ou seja, carga por área. Como vocês podem ver aqui, é uma equação diferencial de primeira ordem. Eu vou isolar o dq. dq seria sigma dA, né? E sigma é a densidade superficial de carga. Se eu substituir o dq aqui, você ainda continuará com duas variáveis. Só essa mudança não é suficiente. Então agora vamos fazer uma mudança relacionando A com R. Tá? Ou seja, aqui nós temos o nosso disco de raio errão e aqui estava o anel, né, de raio R' com espessura DR'. Então, essa área destacada aqui em preto é a área variável que você está vendo aqui. A área é πr², certo? Que está em preto, estou escrevendo em preto. O nosso dA que está aqui tem que derivar esse cara, então fica dA 2πr' dr'. Então esse dA aqui, agora é essa areazinha destacada em vermelho aqui,
não é? Que seria nada mais do que o comprimento 2πr, né? Seguido dessa espessura dr, que forma essa área infinitesimal que nós estamos chamando de dA. Beleza? Então, agora sim, substituindo dA nessa expressão, podemos escrever o dq em termos de r. Ó. Então, fica dq igual a sigma 2πr dr. Então, agora sim, vamos substituir esse dq nesse integrando. E assim, ele fica reescrito dessa forma. Temos 2π sigma r dr, esse 2π simplifica com 4π, e o sigma, que é constante, podemos tirar da integral. E aí, os limites de integração, reparando que você só tem agora a variável r no integrando, vai variar de onde até onde? Vai variar desde o centro, né, do disco até a borda de raio errão. Aqui estão os limites de integração, então, de 0 até errão. Agora, olha só, temos essa integral aqui para resolver. E essa integral aqui, ela é simples para resolver, né? Uma mudança de variável convencional, chamando esse argumento do denominador de u, já é suficiente para poder resolvê-la. Então, vamos lá. Agora, vamos chamar u igual a r² mais e², correto? Tem um dr aqui, tem que aparecer um dr aqui, então deriva esse cara. Temos du igual a 2r dr. Olha só, temos aqui r dr, r dr. Eu vou isolar esse r dr e você terá du sobre 2. Então agora é só substituir esse termo lá e esse cara aqui. Nosso campo elétrico agora pode ser escrito dessa forma. Ez igual a sigma z sobre 4ε0. Né? Esse 2 aqui multiplicou por esse 2, ficou 4. Integral de du sobre u elevado a 3 meios. Como mudamos a variável, também mudamos os limites de integração. Aqui, só para escrever esse integrando de uma forma mais simples, vou passar esse u para o numerador. E aí, nosso integrando fica u elevado a menos 3 meios de u. Essa integral é bem simples de resolver. Fica u elevado a menos meio sobre menos meio. Esse 2 simplifica com esse 4. Né? Agora, nós temos sigma z sobre 2ε0 e voltamos ali à variável original, que era em r, né? Então, ficamos com menos 1 sobre raiz de z² mais r². Né? E os limites de integração, voltamos também para a variável original, ou seja, de 0 a errão. Agora é só substituir os limites de integração no resultado da integral, né? E podemos escrever o campo dessa forma. Menos sigma z 2ε0, né? 1 sobre raiz de z² mais r², menos 1 sobre z. Ok? Isso acontece aqui porque quando você jogou o 0 para cá, né, aqui dentro, ficou 1 sobre raiz de z², o 2 cortou com a raiz, ficou 1 sobre z. Né? E aqui ficou só o errão, que vocês estão vendo. Tem esse sinal de menos aqui, podemos inverter esses termos, e esse z que está multiplicando, esse colchetes, eu posso aplicar a distributiva, o que permite escrever a forma final do módulo do campo elétrico no disco dessa forma. Ez igual a sigma 2ε0 vezes 1 menos z sobre raiz de z² mais r². Para escrever a forma vetorial, bastaria fazer a multiplicação, né, pelo versor correspondente, que no caso é z, fazer a contração de notação aqui para poder escrever a forma final. Beleza? Vamos fazer agora algumas análises limites. Por exemplo, z tendendo a zero. No caso de z tendendo a zero, nós temos aqui o nosso disco, né, de raio errão, e nós temos a carga teste aqui. Se z tende a zero, significa que você vai pegar essa carga teste e colocar ela bem aqui no centro desse disco. Nesse caso, é fácil observar aqui pela equação que se z for igual a zero, esse termo aqui não contribui, e o resultado final para o campo elétrico fica E igual a só sigma sobre 2ε0. Agora, uma pergunta que eu posso fazer para vocês é: do ponto de vista de um observador aqui na carga teste, faz diferença se você pegar esse observador e colocar ele muito próximo do disco, ou se você manter ele aqui e fazer o raio do disco tender a infinito? Não deve fazer, não é? Porque do ponto de vista do observador aqui, onde a carga teste está, se você trazer ele aqui para baixo, bem próximo aqui do disco, do ponto de vista do observador, ele vai enxergar um discão, correto? E se você manter o observador ali, né, onde está a carga teste, e fazer o raio tendendo a infinito, ele vai enxergar um discão. Então é natural que o resultado desse limite seja o mesmo de quando você fez ele tendendo a zero. E é fácil observar isso olhando para essa equação.
Se o raio tende a zero, tende ao infinito, você tem aqui um termo pequeno dividido por um termo muito grande. Então esse cara aqui não sobrevive. E o resultado final, né, para R tendendo ao infinito, continua sendo o campo igual a sigma sobre 2ε0. Beleza? Agora, um outro limite que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Agora vamos pegar essa carga teste, né, e vamos jogar lá para cima, numa distância bem longa. Como que essa carga teste vai sentir, né, o efeito do campo elétrico desse disco? Será que ele vai sentir como um disco? A resposta é não. E um análogo mecânico que a gente pode fazer aqui, né, é igual ao que nós tínhamos feito com o anel. Imagina você desenhar um disquinho aqui, né, um círculo aqui no teu vídeo, e você se afasta aí uns 20 metros da sua tela. No máximo você vai enxergar aquele círculo, aquele disquinho, como um ponto. Então, do ponto de vista da carga teste, que estiver muito longe, né, desse disco, ela vai sentir o efeito do campo elétrico como uma carga pontiforme e não mais como um disco. Tá ok? Vamos fazer então esse limite, quando Z é muito maior do que R. E para facilitar a análise, eu tirei aqui o Z da raiz, né? Se eu pegar esse Z e multiplicar aqui, eu volto a ter o que eu havia encontrado antes. Então temos Z vezes raiz de 1 mais R² sobre Z². Esse Z simplifica com esse Z. E aí, se aplicarmos esse limite aqui, né, nessa expressão, o que acontece? R² sobre Z², se Z é muito maior que R, esse termo aqui tende a zero. E aí você teria 1 menos 1. Ou seja, o valor do campo iria zerar. E nós não queremos isso. Então qual que é a nossa estratégia nesse caso? Nós vamos pegar esse termo que está zerando, nós vamos quebrar ele em infinitos outros termos, pegar somente o que a gente precisa e abandonar o resto. Em outras palavras, nós vamos fazer um desenvolvimento em série. E como estamos lidando aqui com polinômios, né, vamos fazer um desenvolvimento na forma de uma série binomial. Então aqui temos a série binomial, né, que nós vimos lá na aula passada. 1 mais ou menos x elevado a menos n vai ser igual ao quê? 1 menos mais nx sobre 1 fatorial mais n vezes n mais 1 sobre 2 fatorial x² mais os outros termos que vêm adiante. E só podemos aplicar esse desenvolvimento, né, se essa condição aqui for satisfeita. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é deixar esse termo aqui com essa cara, né? Isso também é muito fácil de fazer. Basta pegar esse termo que está no denominador e passar ele para o numerador. E assim podemos escrever a expressão do campo elétrico do disco dessa forma. Sigma 2ε0, 1 menos 1 mais R² Z², né, sobre Z², elevado a menos meio. Onde agora, né, o nosso x é R² sobre Z² e o nosso n é o meio. Tá ok? Aí eu pergunto, essa condição aqui é satisfeita quando isso aqui é verdade? A resposta é sim. Uma vez que esse Z é muito maior que R, esse valor aqui é muito pequenininho, muito menor do que 1. Então essa condição é satisfeita, podemos desenvolver em série. Então vamos abrir esse termo. Bom, o primeiro termo da série, né, como de praxe, é o 1. Então eu coloquei 1 aqui. Aí você tem 1 menos 1. Esse 1 simplifica com 1. Se pegar só o primeiro termo da série, o campo continua zerando. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos pegar o segundo termo da série. E quando aqui é mais, o segundo termo da série é menos, né? Que é o nosso caso. Então agora, ó, menos. E aí é nx sobre 1 fatorial, que é 1. Então o n é meio, que está aqui, e o x é R² sobre Z², que está aqui. Se repararem bem, ó, pegamos o segundo termo da série e ele não zera algebricamente com mais nada. Então, não precisamos ir adiante pegando outros termos da série. Além disso, reparem que vocês têm esse termo pequenininho que está elevado ao quadrado. E se você pegar esse termo e ainda elevar ele ao quadrado, ele vai ficar muito pequenininho. Quer dizer, ele não vai valer nada mesmo. Então, não se justifica, né, avançar para os próximos termos da série. Tá ok? Maravilha. Então, agora nós temos menos, o menos dá mais, e aí temos o campo elétrico escrito como sigma sobre 2ε0, meio de R² Z². Agora vamos substituir, né, o valor de sigma, que é carga por área, ou seja, Q sobre πr², que está aqui. Agora, olha só, esse R² simplifica com esse R². Você tem, ó, 2 vezes 2, 4, πε0. E olha lá, sobrou o Z² aqui e o Q. Então,
Olha a expressão que nós chegamos. EZ igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre Z quadrado. Esta é a expressão do campo elétrico para uma carga pontiforme. Ou seja, no limite, quando Z é muito maior do que R, né, nesse limite aqui, a carga teste lá longe não vai mais sentir o efeito do campo elétrico como um disco. E agora ela começa a sentir o efeito do campo elétrico como se fosse uma carga pontiforme. Assim como se você tivesse lá desenhado um disco aqui e se afastasse muito longe, né, você só enxergaria um ponto. Beleza então, pessoal? Próximo ponto. Carga pontiforme em um campo elétrico externo. Bom, até agora nós aprendemos como determinar o campo elétrico de diferentes tipos de distribuição de carga. Mas o que acontece se você colocar uma carga pontiforme dentro de uma região onde já há um campo elétrico externo? O que vai acontecer é que essa carga, né, ela vai sofrer a ação desse campo. Você vai ter uma força de atração ou repulsão, dependendo da distribuição de carga que gerou esse campo externo. Sabemos relacionar a força eletrostática com o campo elétrico via lei de Coulomb, dessa forma. Só que agora, essa carga aqui vai ser a carga pontiforme. E esse campo aqui vai ser o campo externo que estará atuando sobre essa carga. Por exemplo, imagine uma chapa infinitamente grande, tá certo? Positiva. A distribuição de linhas de campo dessa chapa, como nós já vimos, né? Essas linhas são perpendiculares à chapa, paralelas entre si e saindo da chapa. Se colocarmos uma carga positiva aqui, nós temos que a força elétrica, né, dessa chapa sobre essa carga vai estar na mesma direção e sentido do campo elétrico. Isso porque, se você pensar bem, você tem aqui a chapa positiva com a carga positiva, você vai ter uma força de repulsão. Então a força apontaria para baixo. Em contrapartida, se a carga fosse negativa, você teria a força eletrostática apontando para cima. Uma vez que você tem a chapa positiva e a carga negativa, você teria uma atração eletrostática. E aí o F apontaria para cima, ou seja, essa força tem a mesma direção, mas sentido oposto ao do campo elétrico. Há alguns exemplos ilustrativos que ajudam a reforçar, né, esse conhecimento, esse conceito. Um deles é o experimento de Millikan, né, que teve para obter a carga elementar. Nós vimos lá naquela primeira aula de revisão que para o conceito de quantização de carga, Q era igual a N vezes Zinho, onde Zinho era a carga elementar, escrita como 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E N é um número inteiro que varia dessa forma, 1, 2, 3 e assim por diante. Para que o Millikan pudesse determinar esse valor aqui de carga, ele fez um experimento que eu vou colocar um esquema mais ou menos assim. Tá? E aqui, né, Robert Millikan, só para reforçar o que já me perguntaram, isso aqui não é data de nascimento e data de falecimento, tá? É só o período onde ele encontrou e publicou os resultados, tá? Aqui nós temos uma câmara, tá ok? Uma câmara onde você tem aqui uma chapa com um furo, né? E você estabeleceu uma diferença de potencial entre essa chapa e essa aqui de baixo, tá certo? E assim temos um campo elétrico estabelecido entre as chapas, tá? Isso aqui é um borrifador de óleo, né? Se você apertar esse borrifador, você gera uma nuvem de óleo bem pequenininha aqui dentro dessa região, né? E pela ação da gravidade, essas gotinhas de óleo elas caem, tá ok? E quando você borrifou essas gotas de óleo para cá, elas se chocaram uma contra as outras e elas podem ter perdido ou ganhado elétrons. E assim, as gotas podem ter ficado positivamente carregadas ou negativamente carregadas. Quando essas gotas caem aqui, elas sofrem a ação, além da força da gravidade, elas sofrem também agora a ação da força eletrostática, devido a esse campo elétrico. Ok? E você pode, inclusive, se você tiver o controle dessa diferença de potencial, se a gota for negativa, você pode inclusive fazer ela ficar flutuando aqui dentro dessa região. O que o Millikan fez foi o seguinte: o Millikan percebeu que conforme as gotinhas de óleo caíam dentro dessa região com um campo elétrico aqui estabelecido, elas podiam ser aceleradas ou desaceleradas, né, devido à força eletrostática, né, proveniente desse campo elétrico. E assim ele escreveu uma expressão para a velocidade, né, dessas gotas em termos da carga elétrica que cada gota continha.
Isso permitiu que ele montasse um histograma, né, para cada uma dessas gotas, né, para cada uma dessas medidas que ele fez de velocidade, e percebeu que a diferença entre as barras do histograma eram sempre escritas em termos de um múltiplo inteiro de um determinado valor para a carga. E também percebeu que a menor distância possível entre essas barras, né, do histograma eram escritas com esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, esse aqui foi o menor valor possível que ele encontrou naquele experimento para carga elétrica e foi conhecido como carga elétrica elementar. Tá ok? Então esse foi o exemplo do Millikan para determinar a carga elementar e há uma aplicação praticamente direta, né, sobre o que acontece com uma carga dentro de um campo elétrico externo. Na sequência nós podemos fazer um outro exemplo, que é o do pêndulo elétrico, onde aqui temos interesse em determinar o período de oscilação desse pêndulo. Então como é que vai funcionar? Imagine que temos aqui então uma chapa infinitamente grande e positiva, tá certo? Nós temos preso essa chapa a um cordão, né? E na extremidade desse cordão nós temos uma bolinha de massa M e carga Q. Né? Você puxou esse cordão até uma determinada distância, né? Formando um ângulo θ aqui e solta. Então essa bolinha ela vai oscilar e é esse período de oscilação que temos interesse agora em determinar, tá certo? Bom, para determinar o período, né, podemos voltar lá em Física 1, onde a velocidade angular era escrita como variação da posição angular, né, em relação ao tempo, né, dθ dt. É uma equação diferencial de primeira ordem, que podemos resolver aqui para o θ através da separação de variáveis, né, e integração. Então, separamos aqui variável dependente de variável independente. Do θ varia de 0 a 2π, né, e o t varia de 0 a t, onde esse t maiúsculo aqui vai ser o período. Tá, ok? Então, aqui o resultado dessa integral dá 2π, o ômega sai da integral, a integral de dt é t. E assim podemos isolar o t para poder escrever uma expressão para o período, como 2π sobre ômega. E o próximo passo é determinar quem é esse ômega. E para isso, nós vamos usar a segunda lei de Newton, né, para determinar quem é essa velocidade angular. E o primeiro passo para usar a segunda lei de Newton é montar um diagrama de força, que já está montado aqui. Temos a força tensão, temos a força peso, atuando aqui para baixo, e a força eletrostática de repulsão, né, que também aponta para baixo. Tá, ok? Da segunda lei de Newton, então nós temos somatória de forças igual a MA. Os índices da somatória vão de igual a 1 até n igual a 3, já que temos aqui 3 forças atuando sobre a bolinha. Como temos interesse em determinar agora a velocidade angular, e essa velocidade vai atuar ao longo do eixo x apenas, vamos sair da notação vetorial e escrever em termos desse eixo. Então agora temos somatória das forças, né, ao longo do eixo x, com índice da somatória indo de 1 até 2, onde aqui agora só temos essas duas componentes válidas, né, diferente de 0 para força eletrostática e para força peso, atuando ao longo do eixo x, né, igual a mAx. Então estamos lá, QE seno de θ mais mg seno de θ igual a mAx, uma vez que para o nosso referencial aqui, a aceleração estará no sentido positivo do eixo x. Vamos deixar então o seno de θ em evidência, como fizemos aqui. Então ficou QE mais mg seno de θ igual a mAx. E podemos aproximar seno de θ como θ quando esse ângulo aqui for muito pequenininho, que é a condição do nosso problema. Θ muito menor do que 1, ou seja, θ bem pequenininho. O que permite reescrever essa equação dessa forma, que mais mg vezes θ igual a mAx. Bom, nesse caso, o que nós precisamos levar em consideração é que, diferente de muitos problemas que vocês fizeram em Física 1, esse aqui se aproxima mais de um problema de Física 2, né? Onde essa aceleração aqui ela não é constante. Ela varia conforme o pêndulo oscila, né? Enquanto você estava segurando a bolinha aqui no repouso, a aceleração era igual a 0.
uma vez que você soltou, ela é acelerada pela força da gravidade e pela força eletrostática. Então você vai ter uma aceleração variável. Lá em Física 2, quando você estudou o movimento harmônico simples, você aprendeu que o deslocamento de uma partícula, que descreve esse tipo de movimento, pode ser escrita dessa forma. S de t igual a seno de ômega t mais φ. Onde ômega aqui é a frequência angular, ou a velocidade angular, o φ é a fase e A é a amplitude de oscilação. Tá ok? Queremos encontrar a aceleração e conhecemos a expressão por deslocamento. Então precisamos derivar essa expressão duas vezes. Derivada do deslocamento é a velocidade. Então temos aqui que a derivada da expressão, o ômega sai daqui, aplica a regra da cadeia. Então fica ômega A cosseno de ômega t mais φ. Quando você deriva de novo, a derivada de cosseno é menos seno, e o ômega aqui também, você deriva esse termo aqui dentro, ficou então menos ômega ao quadrado A seno de ômega t mais φ. Então essa aqui agora, quando você derivou a velocidade, você obteve a aceleração. E esse termo em destaque, como você pode observar, é o mesmo termo que está aqui no deslocamento. Então podemos escrever a aceleração em termos de deslocamento. E assim temos que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes st, onde st é o nosso deslocamento aqui. Como nós já determinamos o sinal da aceleração para o nosso problema, nós não vamos levar esse sinal encontrado aqui em consideração, beleza? Então nós vamos substituir essa expressão da aceleração lá na segunda lei de Newton, o que permite escrever essa equação aqui, que mais mg vezes θ igual a m ômega ao quadrado s. Tá ok? S, como vimos, podemos relacionar variáveis lineares com angulares, onde S é igual a θ vezes L. O L seria o raio, caso esse pêndulo aqui executasse uma circunferência nesse desenho. Então, vou substituir esse S igual a θL aqui. O que nós fizemos nesse caso. E aí, esse θ pode simplificar com esse θ. E assim podemos isolar o ômega que queremos aqui, velocidade angular. Temos então ômega ao quadrado igual a Q sobre M mais G. Passei o M e passei o L dividindo aqui. Certo? Agora é só tirar a raiz dos dois lados. Temos que a velocidade angular é igual a raiz de QE sobre M mais G sobre L. Tudo isso sobre L. Como T é igual a 2π sobre ômega, nós encontramos ali atrás, basta substituir essa expressão aqui. E assim, temos o período de oscilação do pêndulo elétrico, escrito como 2π, raiz de L sobre G mais QE sobre M. Repare o seguinte, que se o campo elétrico for igual a zero, essa expressão se reduz ao que vocês encontraram em Física 2, para o movimento do pêndulo mecânico. 2π vezes raiz de L sobre G. Tá ok? Então isso encerra a nossa aula de hoje, com esse exemplo ilustrativo aqui do pêndulo elétrico. Vocês viram que nós fizemos aí alguns exemplos, a mais aí no livro, que eu pediria que vocês também os fizessem. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima.